Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil, e boa noite, Japão. Hoje, camisa aqui da seleção japonesa em homenagem, né? Muitas pessoas aí também acompanhando, nos assistindo. E Mentes Vencedoras aqui pela TV Altiora, um programa que fala sobre os bastidores um pouco, sobre a mentalidade dos jogadores, dos técnicos, de quem realmente desenvolve todo esse trabalho para que essas pessoas consigam ser campeãs, né? Então essa mentalidade de todos esses profissionais, a gente vai mostrando aqui no programa como é que eles pensam, como é que eles agem, como eles treinam a sua parte mental, emocional e principalmente psicológica. E hoje, na segunda parte do programa Mentes Vencedoras, entrevistando Sérgio Baresi. Sérgio Baresi, um profissional de altíssimo qualidade de trabalho, né? Tive a oportunidade de acompanhar ele desenvolvendo um trabalho na formação de base do São Paulo, foi campeão de Copa São Paulo Juniores, depois teve a oportunidade de ter uma projeção como técnico da categoria principal do São Paulo Futebol Clube, tendo uma performance incrível. Ele mostra e fala a oportunidade de conhecimento de atletas que ele desenvolveu na base e depois teve a oportunidade de trabalhar com eles no profissional e ter uma projeção fantástica, citando aí o Casemiro e o Lucas Moura. Então vamos acompanhar essa segunda parte para poder finalizar essa grande entrevista com Sérgio Baresi. E aí Santo André é um clube que lança muito técnico, estatisticamente, onde te deu a oportunidade, né? E São Paulo, quando o Baresi chegou em São Paulo, estava lá, tive a oportunidade de estar na chegada dele com Silva ali, e a iniciar essa longa carreira maravilhosa pelo São Paulo, né? Onde vejo assim, né, a sua história dentro do São Paulo colaborou muito para você dar essa sequência como um grande técnico, para falar de Copa São Paulo. E estamos falando de 2010, porém você passou por todas as categorias ali, né, que gostaria que você falasse sobre a importância de um técnico ter essa vivência de base, de ver como são os processos de evolução, de como é projetado o atleta para um dia no profissional, onde você retrata que sobe, né, depois da Copa São Paulo, 5 atletas, mas eu tenho uma lista aqui, Baresi, do ano de 2010 de atletas, onde você comenta que a imprensa diz que não revela jogadores. Eu vou citar os nomes, e aqui tem mais de 10 jogadores da base no profissional, que você teve a disponibilidade de poder estar ali utilizando, né? Mas tem um marco ali, né? 2005, São Paulo é campeão paulista com o Leão, campeão Libertadores, porque essa época eu estou ainda no São Paulo, com o Paulo... com o técnico da Libertadores. Ah, o treinador. Eu tô tentando lembrar aqui. Vai sumindo as coisas que já retomamos aqui. E aí foi campeão Libertadores, foi campeão mundial, 2005. Aí 2006, né, aí tem Muricy. Aí a equipe não estava muito bem, porque ganhou tudo, né, ganhou todas as competições, ainda mais mundial. Juvenal tem ali uma alteração interna de atletas, que aí o time, né, vai para cima ali. 2006 é campeão brasileiro, aí 2007 bi, 2008 tri, e estamos falando de 9, foi um ano razoável, bom, e aí 2010, né, toda a expectativa, como você falou, foi eliminado em Libertadores. São Paulo é marcado pela torcida Libertadores da América, o estádio, né, ele fica lotado. Fizemos alguns jogos ali onde a gente sentia no portão 1, a equipe adversária entra, e quando vê aquela arquibancada que você não consegue ver o céu, e lotado de torcedor pulando, e o Morumbi ainda tremia naquela época, né? Então,
havia uma pressão grande, como você fala, né? Alguém tem que ganhar, porque é um clube que acostumou a só ganhar. Então, imagina, aí chega 2010, queria que você comentasse essa formação, né? Como é que você forma essa equipe para uma Copa São Paulo Juniores? Havia atletas de Toledo que você levou que ainda tinham idade para participar da Copa São Paulo ou não, né? E aí depois você encontra diversos atletas ali no profissional. Fala da Copa São Paulo, porque você foi campeão, porque assim, Brasil, eu até comentei aqui, né? Quantos profissionais conhecemos na vida que foram campeões, né? Ou seja, é um clube só que é campeão. Muitas vezes você tem uma carreira enorme, brilhante, ídolo de um clube e muitas vezes você não ganha nada, né? E você não, você já chegou ganhando tudo ali, né? Uma Copa São Paulo, que é o tudo na base. Como é que foi essa visão sua? Quem colabora com um técnico para o desenvolvimento desse trabalho? Miura, deixa eu só voltar um pouquinho. Você perguntou do treinador, é o Paulo Autuori. Paulo Autuori, isso. É um processo, um gentleman, né? É um cara fantástico, né? Acima da média, né? O processo de construção de um time vencedor, ele é simples e complexo ao mesmo tempo, né? Porque você tem que trabalhar como equipe multidisciplinar, né? Ainda mais ali no momento do São Paulo, que tinha todos os departamentos e continua tendo ainda, né? Sim. Então, nós escolhemos a dedo o elenco, né? E claro que a gente conhecia jogadores do Sub-15, Sub-17, Sub-20, e eu mais ainda porque eu tinha tempo de me dedicar, porque eu não era de uma categoria específica, né? Eu era auxiliar técnico do Visoli. Conhecia todo mundo, então. Eu conhecia todo mundo, eu fazia questão de conhecer todo mundo, e quando eu falo todo mundo, é até os atletas do Sub-13, certo. porque eu tinha um cara, né? O saudoso José Geraldo de Oliveira, sim, que eu conversava com ele todos os dias, ele me perguntava, Marezinho, fulano tal, o que você acha de fulano tal? Eu tinha que estar na ponta da agulha. Então, ele conhecia todo mundo e eu também, mas como que o nosso comandante maior conhece todo mundo e eu não vou conhecer? Então, eu fazia questão de acompanhar o Sub-13. Por isso que sempre achei você, dos técnicos que eu trabalhei, conheço, um dos mais inteligentes, porque você está falando da sua escola. Você é um observador, você conseguiu transitar dentro de São Paulo, vendo todas as categorias, vendo a cabeça de todos os treinadores do São Paulo, para você ter essa sua construção. Sim, e você sabe que eu sempre pensei uma coisa, né? Eu não estava nem aí para os treinadores, sabe por quê? Porque eu não enxergava eles como o meu adversário. Pelo contrário, né? Eu nunca tive esse papel de ver o meu parceiro de clube ou de trabalho como um adversário, né? Eu nunca pensei nesse formato, né? Pelo contrário. Então, a opinião deles, para mim, pouco importava, porque eu estava ali para ajudar. Certo. Esse era o primeiro ponto que eu pensava, né? E eu fui vendo a característica de um, a característica de outro, como era a liderança de um, como era a liderança de outro, como ele abordava o atleta de um jeito, como que o outro abordava, e isso foi me dando lastro, né? Porque eu já vinha de 2 clubes anteriores que eu não tinha campo para treinar. De repente eu tenho 4, 5 campos à disposição. Então olha o panorama que me abre, né? E eu precisava sugar o máximo possível de profissionais. O São Paulo sempre foi referências em contratações de profissionais também, né? Então eu cheguei no São Paulo em 2007, mas o São Paulo estava tentando me contratar desde 2004, quando eu parei de jogar, né? E nunca dava certo, né? Porque também tem o aspecto político envolvido, né? Enfim, essa construção, esse lastro que eu me preparei e que eu construí na minha carreira e que o que eu desenvolvo hoje é muito desse aprendizado lá na base que eu tive, por ter passado por todas as categorias, por ter carregado essa resiliência desde quando atleta, né, por não ter parado mediante os problemas, porque todos nós temos problema, né, e o treinador de futebol aqui no Brasil, ele tem problema em dobro, né, porque ele é cobrado pelo resultado, né, e você falou para mim que tem mais de 10 nomes aí na sua lista, né, se você for pensar mesmo, colocar no papel, tem muito mais de 10, né, e jogando em alto nível aí também, pode ter certeza aí que a gente sempre vai lembrar de um de outro e vai esquecer de outro, porque realmente São Paulo sempre foi referência na formação em desenvolver talentos, né? Hoje a gente quando fala em base e pensa em talento, né? A gente sempre fala de Palmeiras e Flamengo, no momento, né?
Palmeiras e Flamengo revelando grandes jogadores aí para o mercado, né? E outros clubes também estão nessa caminhada, né? Mas o futebol hoje é momento, né? E hoje realmente o Palmeiras e o Flamengo têm revelado muito bons jogadores para o mercado a nível europeu. E quando a gente fala a nível europeu, a exigência é muito maior, como o São Paulo há alguns anos sempre revelou, né? Eu te falei de 2, né? Mas o David Nery era da nossa molecadinha lá atrás, né, que estourou, e a gente nem estava mais lá no São Paulo, e o David Nery estourou. E o Luiz Araújo, eu fui vê-lo no Santos, eu fui vê-lo no Mirassol jogar contra o Santos. O Geraldo falou para mim, vai lá olhar esse menino para mim, que ele já tinha informação e eu não conhecia, e eu fui lá, olhei e falei, pode trazer. Né? Então nós estamos... O Antony na nossa época lá atrás, nós fizemos a captação, ele era de Osasco, né? E aí a gente trouxe ele para o São Paulo. Então, te dando 3 nomes aí, mas se você for, tem muito mais, né? Militão, né? Então, muitos atletas que a gente tinha, que a gente colocava no mercado, né? Isso parou por quê? Não, isso não é que isso parou, né? Que é uma entre-safra aí, eu tenho certeza que daqui a pouco o São Paulo vai encontrar o caminho do sucesso também, né? Nessa formação, dando continuidade nessa formação, porque sempre desenvolveu talentos e vai continuar desenvolvendo, né? Agora, essa questão toda do lastro técnico, ela te dá uma experiência muito bacana na hora de formatar um elenco. Por exemplo, eu trabalhei recentemente no Audax, eu montei todas as categorias do Audax, né? Sim. Todas, e você estava lá, a Mari estava lá, então eu também conhecia todo mundo, né? Inclusive o Sub-13 nosso, o Sub-11 nosso, né? Que eu ajudei muito o Kaique, né? Então isso para mim foi super importante, por quê? Porque atletas Sub-23, eu tenho um domínio muito grande, né? Então ajudei a montar algumas equipes agora para a divisão aí da Bezinha também, que são atletas até Sub-23, até 23 anos, né? Então isso me dá um laço muito grande, porque na hora que eu acertar alguma equipe profissional, que agora eu busco uma equipe profissional, na hora que eu pegar essa veia de treinador aí, a gente chama de dança das cadeiras, eu não vou sair mais, entendeu? Porque eu estou muito bem preparado para isso, né? Então é uma outra atmosfera da qual a gente está totalmente adaptado, né? E que daqui a pouco as coisas vão brilhar e acontecer naturalmente. E a formação de elenco, né, Baresi, depende do perfil do atleta, né? Então depende do que o clube, né, como cultura, né? Um São Paulo tem uma cultura, são atletas técnicos, quantos atletas de base que estouraram em outros clubes, mas para o São Paulo não tinha perfil, onde muitas vezes as pessoas não entendem, né? E quando falamos de jogadores de Copa do Mundo que passou pelo São Paulo, mas foi para fora ou foi para outros lugares e não teve uma permanência tão alta, e ele fala, mas eu fui dispensado no São Paulo, não é que foi dispensado, é tanto atleta que tem no São Paulo, é óbvio que você tem que dar espaço para outros atletas e todos eles têm qualificação, né? Mas muitas vezes ali no momento as coisas não vão acontecer e os atletas precisam ir para outros caminhos, né? Outras oportunidades. Mas eu vou falar aqui porque é interessante aqui um registro de 2010 de atletas no profissional. Tenho certeza que passou muito mais jogadores do que esses, né? Mas o futebol é muito rápido, né, Baresi? Tem um cara ali que daqui a pouco já não tá mais, já foi vendido, foi emprestado, enfim, como foi sua carreira, como de todos, né? Mas, por exemplo, o goleiro tá aqui, ó. Rogério era de qual base, né? Pra dizer, né? São Paulo. Rogério, Denis, o Léo, que foi a base inteira ali na seleção brasileira, né? Recentemente a gente o encontrou aí na Inter de Limeira, agora no Campeonato Paulista, e Bosco. Então, só aqui vai Rogério e Léo, era a base de São Paulo, né? E você está esquecendo de um aí, o Richard. E ainda teve o Richard, tava nessa... Porque aí foi Copa São Paulo, foi né? Copa O São Richard. Paulo. Então, e ainda o Richard, hoje ele tá no Ceará, né? Isso. Você vê, olha quanto, ó, só na brincadeira de goleiro já tem 3, né? Aí vamos falar de zagueiro, né? Eu ponho até como pirulito aqui, né? Que é o que a gente conhece. Alex Silva tá do lado de casa lá, ele tá em Amparo lá, né? E ainda atua aí nessa área de fora do futebol, né? Muito forte, assim, né? E aí, ó, André Luiz, Renato Silva, André Dias, tô falando dos zagueiros, tá? Miranda, Xandão era o da base, sim, né? Não, Xandão não era da base, Xandão Xandão veio do Botafogo. Tá, Samuel
E aí, Bruno Vini, não sei por que tá como aqui, mas o Bruno era volante, né? Zagueiro. Bruno jogou... o Bruno... Sim, Bruno que tá no Grêmio hoje. Sim, isso. E aí eu anotei aqui, aí vai anotando. Aí, ó, aí lateral direito, Adrian, não pus o sobrenome, que ele era estrangeiro, né? Wagner Diniz, Ilcinho, Cicinho. Aí tá lá, lateral esquerdo, Júnior César, Thiago Carleto e é o Diogo Silvestre. Era o Diogo da base, né? Sim. Canhoto. Aí volante, Jean, né? Que foi a base inteira de São Paulo. Rodrigo Souto, aí Casemiro, que vamos falar disso. Davi Oliveira, que era a base também, um meia, muita qualidade, né? Arouca, Richarlison, que era Santo André, né? E o Wellington, que era um atacante, você trabalhou com ele como volante? Trabalhei como volante. Aí depois você conta aí, vai saber se foi o Baresi que pôs ele como volante. Não, isso eu sei que não pegou foi. Como volante. Caiu na minha mão já. Inteira como atacante e projetou como volante, né? Enfim, assim como o Jean acabou jogando de lateral direita, né? E sempre foi um meia. E aí, meio campo aqui. Kleber Santana, Marcelinho Paraíba, Carlinhos Paraíba, Zé Vitor, Marlos, aí Sérgio Mota, né? O Mota, Jorge Wagner, Hernanes, aí mais um de base, Léo Lima. E atacante, aí o Marcelinho, o Lucas Moura, né? O Washington, Fernandão, Dagoberto, aí Lucas Gaúcho, base, né? Fernandinho, o ponta, né? Henrique Almeida, né? Da base de São Paulo, Alfredo e Ricardo Oliveira. Eu tive a oportunidade de trabalhar ele lá na Portuguesa. Ó a base, quantos jogadores tem tantos outros aí que como você falou, você vai... por exemplo, o Rony, que fez o gol do título na Copa São Paulo, 2010, entendeu? Então, e outros tantos aí que a gente sabe que é muita gente. Então, como você pode falar que não revela? Pelo contrário, revela e revela em abundância ainda, né? Até hoje. Né? Exatamente. Isso aí cultura, né, do São Paulo. Exatamente. Então, eu tenho certeza aí que as coisas vão acontecer nesse formato, vão continuar acontecendo nesse formato aí, né? Baresi, eu sou teu fã, você sabe disso, vendo você no profissional do São Paulo, do nosso clube, e aí você faz aquele time, né, que era uma desconfiança, pela imprensa era possível cair no Brasileirão, né? Porque focou muito Libertadores e foi bem, né? Acho que foi até a semifinal. Isso. Só que a imprensa não coloca dessa forma, né? E aí não teve essa força dentro do brasileiro e aí sua campanha é excepcional, na verdade, né? Sua campanha ali no profissional. Quando você chega ali, como é que... Quem te ajudou ou foi sozinho? Como é que você conseguiu construir essa relação de grupo, de equipe? Como estava o emocional da equipe? Ela acreditava mesmo no grupo, no coletivo, para ter essa campanha que foi ótima com a sua presença lá? Miura, o emocional estava muito abalado. Porque foi eliminado. Foi eliminado da Libertadores e, como você falou, a Libertadores sempre foi o carro-chefe do São Paulo, né? Então é diferente essa competição e na cabeça do jogador também, na cabeça da diretoria também e principalmente da torcida, né? A torcida quer a Libertadores. E aí foi um banho de água fria e para você reverter esse processo é difícil, né? A gente sabe disso, né? E naquele momento eu contei com a ajuda de muitos atletas, né? Contei com a ajuda do departamento médico, que era o mesmo da nossa época lá e que continua sendo, né? Houve essa mudança agora, mas eu contei muito com a ajuda do departamento médico, com os fisioterapeutas, com a recepcionista, com o massagista, com o fisioterapeuta. Então foi uma equipe por trás aí que torcia muito, né? Segurança do a segurança do CT, que eram muitos deles funcionários, né? Também, né? Os caras me deram uma força porque primeiro os caras gostavam da minha pessoa já, do Baresi, né? Atleta, do Baresi treinador lá da base, né? Então a gente sempre respeitou esses profissionais, né? Porque eles ajudam a construir todo esse processo, a criar toda essa atmosfera. E não poderia ser diferente, né?
E dentro do campo, a liderança do Rogério Ceni, sem dúvida nenhuma, me ajudou bastante, do Ricardo Oliveira, do Fernandão, que foi um cara fantástico, do Kleber Santana, né? E outros atletas aí do Miranda, exatamente, muita gente experiente e certamente a gente ia encontrar o caminho, né, do sucesso, né, novamente, né? E encontramos, né? A gente teve bons jogos, nós conseguimos dar sustentabilidade para o Casemiro e para o Lucas Moura, principalmente, né? Que eram os atletas que estavam mais preparados naquele momento. Mas depois as coisas aconteceram como tinha que acontecer, né? Porque já era definido, exatamente, né? O doutor Juvenal, ele falou e foi muito claro para mim que eu iria voltar para a base, né? Certo. Porque já estava fechado com o Paulo e era questão de tempo, né? O que dificultou foi que o Atlético não liberava o Paulo e nós aqui vimos fazendo um grande trabalho, né? Então essa conexão, né, de esperar um pouquinho mais, ela foi acontecendo naturalmente, né? E a gente foi tendo sucesso dentro da competição, né? E foi ganhando jogos e foi dando cada vez mais força para os jovens atletas a estarem participando diretamente, jogando, ou no banco de reservas, ou pronto para entrar, ou mesmo no elenco profissional, né, que a gente subiu 5, 6 jogadores naquela época, né? Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa, né? E na sequência, depois, aí desci para a base novamente, eu fui campeão paulista, sub-20, né? E depois eu fiquei 3 anos e meio na China, né? Com um projeto com o Shandong Lunnan, né? Que para mim foi extraordinário, que era para ficar 6 anos, mas houve um problema aí se eu não me engano, com o Dr. Aidar, né? Com o doutor Aidar aqui, depois com o presidente lá da China, né? E aí eles não se bincaram, não sei de te dizer o que aconteceu realmente, né? Mas não houve a continuidade e nós voltamos, né? E na minha volta, aí quando eu volto, né? O São Paulo já está estruturado de uma forma diferente, né? Nós já não temos a liderança do Dr. Juvenal, nós não temos a liderança do José de Oliveira, o Geraldo. E assim foi, e aí eu segui minha carreira, né? Segui minha vida. Trabalhei nos Estados Unidos, né? Depois voltei, trabalhei no Guarani e recentemente estava no Audax, né? E agora, Miura, eu volto um pouquinho pelo lado pessoal, porque eu desenvolvo um projeto também na minha cidade, em Santo André, né? Chamado um projeto social, chamado Projeto Bom de Bola, Bom na Escola, onde tem um braço social, mas também tem um braço da alta performance, né? E que nós vamos desenvolver aos poucos isso para a gente alcançar os nossos objetivos, né? E por isso que a gente vem divulgando também esse projeto nos programas onde a gente tem ido. Eu agradeço mais uma vez por me dar essa oportunidade aqui para a gente estar batendo um papo de futebol, mas também não esquecendo, né, da área social, que é tão importante quanto para formar bons cidadãos. Sim, mas a sua visão, né, Maresi, sempre essa área técnica que você vem falando, né, essa coisa do campo. Então, muitas vezes, quando você fala do trabalho social, é isso, né? Você, né, é um profissional visionário. Você identifica ali um garoto que chega ali, né? Ele tem um perfil de comportamento que você, lá identifica esse garoto aqui, pode ter um futuro dentro da carreira profissional, porque as famílias, né? Estamos até com a Mari aqui, assistente social, né? De São Paulo, que trabalhou com você e hoje no Audax. A família não entende que o futebol é uma profissão, né? Eles entendem que o futebol é mágico, assim. Pô, um dia meu filho vai ser um grande atleta, vai ganhar muito dinheiro, vai mudar a nossa vida, né, econômica, né? E não, a gente vê o quanto é difícil, né? É uma peneira ali por ano, vai num São Paulo, quantos atletas passam por ano, né? A Mari até fez aí um levantamento, é muita gente, as pessoas nem têm ideia sobre esses números, mas você consegue ali no social identificar um garoto, dar um encaminhamento de tantos laços aí de área técnica que você tem, né? Para encaminhar algum clube, onde também você entende que cada clube tem um perfil de atleta que vai encaixar para uma questão cultural, assim, ter um perfil para trabalhar no São Paulo, para ser um jogador do Corinthians? Sim, isso aí, esse laço que a gente desenvolve durante a vida é simples. Por exemplo, eu vou num campo de futebol, eu estou parado lá,
fui num projeto lá. Estou parado lá 5 minutos, eu já detectei quem é quem, porque o meu olho está treinado. Meus olhos estão treinados no sentido de saber, né? Porque eu vivenciei isso aí a vida inteira. Então, você bate o olho e você já vê. Né? Mas o futebol não é só a técnica, né? O futebol, hoje, ele é a técnica, ele é o físico, ele é o tático, ele é o mental e ele é o nutricional. Olha que pirâmide fantástica aí. E numa dessas, se não tiver equilibrada, já vai sobrecarregar aqui. Perfeito. Aí se duas estiver desequilibrada, sua performance cai lá para baixo. Então, muitas vezes a família não tem condições, ou muitas vezes os pais encaram e pegam carona nessa oportunidade que o filho tem, mas não entende verdadeiramente o quão difícil é essa trajetória do atleta, né? O investimento que tem que ser feito, né? As pessoas certas, né? Para contribuir para a carreira do atleta, o clube onde ele está tem a característica de receber esse atleta, então passa muito por essa definição, porque às vezes você inibe ou desacelera a carreira de um determinado jogador, de determinado menino, por só estar levando num clube que não vai olhar como deveria ser olhado, ou que não vai respeitar a fase maturacional dele. Né? Realmente o menino é bom de bola, mas não tem força. Então, se ele não tem força, então para que você vai levar para determinado clube que não vai ter essa paciência de trabalhar, né? E que não enxerga ele como um grande atleta de negócios, de business mesmo, falando nisso, né? Então, essa percepção, né, e essa coordenação e essa distribuição de lugares de você entender qual que é o perfil de atleta. E tem um outro detalhe aí também, você tem que também entender o perfil da posição. A posição é essa. Quais são os atletas que têm essa característica para dentro dessa posição? Carga e função. Né? Vou trabalhar numa empresa, eu tenho carga, essa é a minha função. O jogador de futebol também é assim, né? Está de acordo com a posição, as características do jogador, porque às vezes o jogador ele tem mais uma característica de ser um volante do que um zagueiro, um meia atacante do que um jogador de área. Né? Então esse perfil da posição é importante os treinadores entenderem como funciona, né? Para que ele tenha faça a engrenagem, né? A rodar com uma perfeição maior. Né? Acho que é isso. Para você, né? Vamos falar de montagem mesmo, de equipe de trabalho, equipe de atletas, né? Competições. Para você, o básico ou um ideal, tanto faz o que você achar mais interessante, o que é um corpo técnico supostamente de sucesso, ou seja, atingir objetivos, né? Você precisa ter composto que tipos de profissionais juntamente com você sendo o head coach, você sendo o técnico, o cabeça de organizar tudo isso aí e escolher os melhores para trabalhar com você. Miura, eu pude desenvolver isso na China, né, onde eu comandava 64 membros de comissão técnica. Perfeito. Né? Porra, era muito legal porque a gente montou os departamentos e nós tivemos a felicidade de ir e montar os departamentos, né? Eu lembro que na época nós fechamos um pacote, foi eu e mais 3, mas era para levar mais 6 depois, então nós íamos num total de 10 pessoas para desenvolver esse projeto na China. Imagine você tomar conta de 64 membros de comissão técnica, é muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Agora, eu diria para você o seguinte: quem faz os processos são as pessoas. Então, a primeira coisa, você contratar o perfil certo, perfil de treinador certo, para a categoria certa, isso é fundamental. Perfil do analista certo, para as categorias certas, é fundamental. Por exemplo, o São Paulo sempre funcionou muito bem porque tinha uma pessoa como a Mariana fazendo assistente social. O trabalho da Mariana é excelente, né? A nível, né? Ela faz, até brinquei com ela aqui fora do ar, que ela consegue trabalhar, né, os atletas de uma forma, né, que deixa contente a família, deixa contente o atleta, né? E quem que é o beneficiado de tudo isso aí? É o treinador. Olha só que interessante, né? Então, esse corpo de pessoas no teu envolto é fundamental, né?
Por exemplo, esse ano eu presenciei algo que eu achei muito desagradável. Um atleta nosso discutiu com uma tia lá da cozinha, né? Isso afetou o grupo inteiro, né? Pô, mas por que o cara discutiu com a tia? Por que, sabe? Uma coisa muito desagradável. Era um jogo importante, sabe? E culminou de não ter um resultado bom, sabe? Então, pô, sabe quando você reflete, sabe? Quando você se preocupa com o todo, e o todo é justamente isso, né? Você ter uma equipe de profissionais, né, que deixa a cabeça do treinador fresquinha para tomar as melhores decisões. Eu acho que esse é o segredo. Talvez hoje o Abel está tendo muito sucesso, porque eu acho que ele conseguiu acertar essa equipe, que facilita muito o trabalho dele dentro de campo, para ele tomar as melhores decisões. Eu acho que é isso. Por isso que estava ansioso de entrevistá-lo, parece, porque a sua palavra, né, tem peso. Por quê? Porque você também, no seu currículo, você tem títulos, né? Então, quando você fala aqui, e me faz lembrar de tudo que já vivi também no futebol, você traz uma visão de clube grande, você traz uma visão de clube vencedor, você traz uma visão de clube campeão, né? E imagino suas dificuldades, onde você, né, desenvolve seu trabalho, vai trabalhar. A instituição, o clube que te contrata, ele também precisa entender a importância, esse peso que você fala, onde precisamos ter todos aqui juntos, né? Precisa estar algo muito integrado, porque há um reflexo depois no resultado. E é como você fala hoje, o trabalho do Abel Ferreira, do Palmeiras, que o trabalho deles simplesmente é o reflexo de todos esses processos, você falou, de todos esses profissionais, onde cada um cuida com a sua excelência em cada departamento, né? E muitas vezes, né, a gente vivencia profissionalmente, os clubes não acham tão importante a assistência social, a psicologia, a portaria, a segurança, a lavanderia, a cozinha, ou seja, né, cadê todo mundo, né? Ou é apenas ali, né? Treinamos e ganhamos, né? Se fosse assim, era tão bom, né, Miura? Puxa vida, vamos treinar, vamos ganhar. Pô, todo mundo treina, todo mundo joga, todo mundo tem problema, né? Eu costumo falar que os clubes grandes, eles têm os problemas do tamanho deles também, né? O diferencial é como que eles resolvem, como que eles enxergam o tamanho do problema para resolver, para focar, né? Às vezes o problema é tão pequeno que também nem vale a pena focar nisso aí. Às vezes as pessoas acabam confundindo, né? E assim é a nossa vida, né? A gente, em vez de focar na questão de resolver o problema, a gente foca no problema e aí acaba potencializando isso dentro das nossas cabeças e aí vira uma bola de neve, vai crescendo cada vez mais. Mas quando a gente se propõe a resolver os problemas, e não tem problema grande, problema pequeno, né? É problema, cada um tem, sabe resolver, tem um caminho para se resolver, né? Como diz aquele ditado, só não dá jeito para a morte, né, meu amigo? O resto a gente tem que correr atrás, né? Entendeu? As coisas nós estamos falando aqui, as coisas estão acontecendo, o universo está rodando, a atmosfera está acontecendo, para que as coisas, né, que tenham que acontecer naturalmente numa forma onde cada um vai colher os frutos que vai plantar, né? Eu acho que é essa o pensamento melhor, né? E tá aí, então, pudemos acompanhar essa entrevista fantástica do Sérgio Baresi falando sobre todo esse trabalho de um técnico num grande clube, no São Paulo Futebol Clube, falando de base, falando de profissional, essa transição de jogadores e principalmente a projeção desses atletas a ponto de chegar até numa seleção brasileira e Copa do Mundo de 2023. Então é com essas histórias que a gente pode estar utilizando de experiências, de inspirações para a nossa vida. E terça-feira, ao meio-dia, nós vamos ter uma outra grande entrevista, agora com José Aníbal, psicólogo do esporte, que trata todas essas questões que a gente vem debatendo, só que agora no olhar do profissional de psicologia. O que ele faz nos clubes, e ele vai tratar um pouco sobre o Corinthians, Esporte Clube Corinthians, para que aqui no nosso programa a gente possa falar dos grandes clubes aqui de São Paulo, iniciando, onde falamos primeiro com o Deola, falando do Palmeiras, Sérgio Baresi do São Paulo e agora José Aníbal do Corinthians. Então, se prepare aí,
terça-feira, meio-dia, aqui no programa Mentes Vencedoras da TV Altiora.